meus irmãos e minhas irmãs, eu quero primeiro agradecer imensamente à comunidade Aliança de Misericórdia, especialmente ao Padre Henrico e ao Padre Isaac, que me fizeram esse convite para pregar sobre esse tema do encontro que nós teríamos agora no mês de maio, mas por conta do isolamento social que nos foi solicitado para esse período, todos os nossos eventos estão sendo assim, não é online. Então, eu quero pregar um pouco sobre esse tema que me foi solicitado. Espero ser um pouquinho mais breve do que o que eu seria se nós estivéssemos no evento presencial, até porque quando nós estamos no evento presencial, nós temos um pouco mais de disposição mental, né? A nossa atenção psicológica ela é mais concentrada e propensa a escutar. E quando nós temos que assistir assim algo online, algo pela tela, se torna um pouco enfadonho, eu sei. Então, vou procurar ser breve, mas ao mesmo tempo transmitir aquilo que eu acredito ser o centro da mensagem. Nós temos como tema o Pentecostes no altar da adoração. Nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Essa foi a preparação prévia de Pentecostes. Na obediência ao Senhor, que antes de subir ao céu, disse a eles lá no versículo 8 que permanecessem em Jerusalém até que se cumprisse a promessa que ele havia feito no capítulo 16 de São João, de que ele enviaria o Paráclito. Então eles, com medo dos judeus, com medo de sofrer as mesmas perseguições e quem sabe até a mesma pena de morte sofrida por Jesus, se trancam no cenáculo e permanecem em oração. A oração é o altar que eles têm condições de oferecer ali. Na oração, com certeza, eles colocaram os medos, eles colocaram a tensão daqueles dias vividos, colocaram na oração a alegria de terem visto que Jesus venceu a morte, de terem encontrado com ele na sala do cenáculo, à beira do mar de Tiberíades. Com certeza, irmãos, eles colocavam ali na oração as expectativas, quem sabe a ansiedade sobre o que e como seria a vida deles dali em diante. Afinal de contas, quando o Senhor Jesus ressuscitou, provavelmente eles pensaram assim: bom, então agora nós entendemos o que ele tinha planejado desde o começo. Nós achávamos que ele tinha sido derrotado com a cruz e de repente ele volta ressuscitado. Foi uma forma dele mostrar para nós que nada pode deter o seu poder.
Foi uma forma dele mostrar para nós que ele tem poder até sobre a morte. Se ele tem poder sobre a morte, então nós poderíamos, quem sabe, inclusive, recuperar por meio de uma guerra, um embate, recuperar toda a terra prometida aos nossos pais, aos nossos descendentes, expulsar daqui os romanos, até porque se eles nos matarem, Jesus tem poder de nos trazer de volta da morte. Eles vão temer e, quem sabe, nos devolvem a terra. E olha, irmãos, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou tirando do próprio livro de Atos dos Apóstolos, porque no versículo 6, eles perguntaram assim: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Eles tinham a esperança de que agora que Jesus tinha ressuscitado, ele ia usar o poder usado na ressurreição para instaurar o reino de Israel. E quando eles acharam que agora, ressuscitado, vencedor sobre tudo, o Senhor faria a obra que eles achavam que devia ser feita, ele simplesmente vai embora, sobe aos céus e deixa os discípulos. A ascensão, eu diria, trouxe uma certa frustração, porque como é possível que agora Jesus vitorioso pega essa vitória toda e leva embora consigo e nos deixa aqui à mercê ainda dos judeus, dos romanos e de tudo nesse mundo. Sobrou a eles a alternativa de orar, rezar. Se trancaram ali e as orações foram subindo. E o judeu, quando faz subir algo à presença de Deus, ele tem a consciência de que, figurativamente, isso é um altar. E as orações foram subindo, esse altar da oração foi fazendo o seu efeito, até que em Shavuot, na festa de Shavuot, na festa do 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, em grego se diz Pentecostes, naquela festa Deus cumpriu a sua promessa. E sobre o altar da oração que subia, Deus fez descer o Espírito Santo. Pentecostes acontece, irmãos, justamente quando se oferece um sacrifício no altar. Esse fenômeno das línguas de fogo descendo em Pentecostes inevitavelmente nos fazem recordar do sacrifício de Elias no Monte Tabor. Você põe um sacrifício, ora, então Deus responde com fogo. Se nós queremos fogo, se nós queremos Pentecostes, temos que ter a iniciativa de erguer um altar e oferecer um sacrifício. Cristo fez isso por nós. O Espírito desce sobre a terra, desce sobre a igreja, desce quando se celebra a liturgia, desce quando a igreja se reúne em oração, porque Cristo se ofereceu como um sacrifício. E esse sacrifício é atualizado em cada Santa Missa. Enquanto houver Santa Missa na terra, o sacrifício está oferecido. E enquanto o sacrifício estiver oferecido, Pentecostes é hoje. Agora, se você deseja um derramamento especial, particular, numa causa particular, numa situação particular, se você deseja Pentecostes para o seu grupo em especial, para a sua comunidade em especial, para a sua família, para o seu círculo de irmãos que se reúnem para orar, será fundamental que este grupo, essa comunidade, enfim, esteja disposta a oferecer um sacrifício.
São João diz que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Esse termo glorificado em São João se refere exatamente à paixão, morte e ressurreição. O Espírito só desceria quando o sacrifício fosse oferecido. Então, irmãos, a relação entre altar e Pentecostes é fundamental. Não adianta pedir, invocar Pentecostes sem disposição ao sacrifício. Oferecer as nossas dores, os nossos sofrimentos, uni-los ao sacrifício do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, ou seja, adorando, oferecer o sacrifício de louvor, o sacrifício da adoração e tantos outros sacrifícios. Não só aqueles sofrimentos que nos vêm cotidianamente, mas outros que por amor nós podemos oferecer, como o jejum, a mortificação e todo tipo de penitência. Então, quando nós fazemos isso, nós atraímos o derramamento do Espírito Santo. Nesses dias de preparação para Pentecostes, nesse ano de 2020, nós vamos celebrar no último dia de maio, mês mariano. Vamos fazer esse propósito, oferecer um altar de adoração cheio de sacrifícios, cheio de orações, como essa primeira comunidade o fez. Oravam, oravam e o derramamento foi a resposta da oração. Tenha essa boa disposição, tenha esse desejo. Servir aos irmãos, servir aos mais pobres, fazer penitência, dedicar-se na ascese. Nada disso, irmãos, ficará sem recompensa. O Senhor derramará o seu Espírito. O Senhor derramará dons carismáticos, o Senhor derramará poder, manifestações, como resposta por esses sacrifícios, como modos de dizer, é isso mesmo, é dessa maneira, continuem assim, aqui está. E Ele vai derramando, não como pagamento pelo que estamos fazendo, porque nada paga a graça de Deus, mas como uma resposta de amor, porque quem é amado não fica sem amar de volta. O Senhor já nos amou, irmãos, e nos amou enviando o seu Filho ao mundo. Nos resta agora responder com o sacrifício do louvor, da adoração, da oração. Então, novamente, o Senhor vai responder, enviando outra pessoa divina. Enviou o Filho e agora envia o Espírito. Deus todo está se dando. Deus todo está se derramando. E nesses dias que são maus, nesses dias difíceis que estamos vivendo, quanto a dor, hein, irmãos? Quanto sofrimento. Como você vai ver tudo isso? Como você está enxergando tudo isso? Como tormento? Ou como mais lenha para nós colocarmos no altar? Ah, irmãos, a diferença entre os cristãos e os pagãos deveria ser exatamente essa. Os cristãos não são pessoas que sofrem menos. Não são pessoas com menos sacrifícios, muito pelo contrário. Nós ficamos doentes como todo mundo. Nós morremos e perdemos pessoas amadas para a morte, como todo mundo. Nós ficamos endividados, nós perdemos emprego, nós sofremos tudo o que todos sofrem. Mas há uma diferença. Nós temos um Mestre Senhor que nos mostrou o que fazer com uma cruz quando ela vem. Uma cruz, quando ela vem, segundo o nosso Senhor nos ensinou, ela deve ser carregada. O mundo não sabe carregar a cruz. O mundo é carregado pelas cruzes. E você, meu irmão, você vai carregar a cruz ou você vai ser carregado por ela? Carrega a cruz. Pegue o lenho,
Abrace o lenho, por mais que os outros achem um absurdo, por mais que os outros achem loucura, a loucura da cruz é o nosso chamado, a loucura da cruz é o nosso distintivo. Pegue o lenho, suba no altar do Calvário e ofereça: Senhor, eu sofro, mas eu te amo. Senhor, eu sofro, mas eu estou aqui no sofrimento, orando, clamando, louvando, lendo a palavra, buscando, teimando. E nós transformamos os sofrimentos em lenha. Lenha no altar da oração. E colocamos fogo. Aliás, não somos nós que colocamos o fogo. Nós levamos a lenha, subimos o monte, mas o fogo quem manda é o Pai pelo Filho. O Espírito Santo desce nessa lenha e queima tudo que foi oferecido. Fogo do amor eterno, fogo do poder indizível. Oferece a lenha, irmão. Não deixa a lenha te esmagar. Não deixa ela ficar em cima de você te oprimindo. Deite você em cima da lenha e se ofereça. A lenha chamada doença, a lenha chamada dor, a lenha chamada morte, a lenha chamada medo, a lenha chamada pânico. Deita sobre ela e diz: está aqui, Senhor, o sacrifício está pronto, pode mandar, e o Senhor mandará. Aleluia. Fogo, poder, glória, consolação, porque é isso que o Espírito Santo é. O outro Paráclito, o outro advogado, disse Jesus, o consolador das nossas almas. Não ficará sem resposta aquele que souber o que fazer com o sacrifício. Que o Senhor abençoe grandemente, que você saiba fazer desse tempo na tua vida o altar da adoração que atrai Pentecostes. O altar com conteúdos agradáveis a Deus, adoração, oração, atraem Pentecostes. E todos em volta serão afetados. Em Jerusalém, só uma pequena porção orava no cenáculo naquela manhã. Muitos passavam em volta, irmãos, nem sequer imaginavam. Acordaram naquele dia e jamais pensaram que alguma coisa de diferente poderia acontecer. Até que de repente eles passaram, aquela multidão, aquela turba, passava pela rua, ouviram um barulho, foram ver o que acontecia. Homens falando línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Um grande barulho chamou a atenção. Um deles sai, anuncia a eles o Evangelho, e aqueles homens, aquelas pessoas que acordaram de manhã cedo achando que seria um domingo de Pentecostes como todos os outros de todos os anos anteriores, ouviram algo que nunca tinham ouvido e receberam algo que jamais tinham recebido: o batismo, a salvação, o perdão dos pecados. Pois é, eles que não tinham oferecido o sacrifício, o altar que ofereceu, foram estes aqui que nós lemos agora. Eles estavam perseverantes na oração, unidos a Maria. Mas 3.000 homens, diz o texto de Atos 2, 3.000 foram atingidos pela resposta dada por Deus ao altar que um pequeno grupo ofereceu. Ah, irmão, se nós soubermos o que significa oferecer um altar que atrai Pentecostes, se nós realmente soubermos do que isso é capaz, nós faremos. E ao fazer, o mundo será renovado. Esses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, estão anunciando uma grande onda de avivamento que está por vir. Nós, o povo cristão que sabe o que fazer com maus tempos e com sofrimentos, nós somos os responsáveis por pegar todo esse tempo, todo esse momento
Nós que sabemos que isso é lenha para o altar. Vamos colocar a lenha no altar. Vamos deitar em cima, nos oferecer. Um grande avivamento espiritual acontecerá. Pentecoste é hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser amanhã. Tem de ser todos os dias em que o Senhor nos der de viver aqui nessa terra. Não fique fora. Saiba se oferecer em sacrifício. Que o Senhor abençoe grandemente a todos os irmãos que estão determinados a guardar essa palavra e a vivê-la de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.